Pois, Provilma, pode dar o roteiro do nosso encontro. Agora, coletivamente, nessa sala virtual, queremos, mais uma vez, saudar a todos com muito boa noite, desejando que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus alcance os nossos corações nesse momento e para sempre. Queremos dizer que ficamos muito felizes, Cira, quando fizemos o primeiro contato contigo pelo WhatsApp. Que bom essa tecnologia, né? Que nos aproxima. E naquele dia 3 de maio, quando fizemos o nosso primeiro contato com você, que é madrinha do nosso estudante Abraão, e você tão gentilmente nos acolheu com suas palavras lindas e emocionantes. Muito obrigada quando você deferiu um sim e prontamente disse que esse momento aqui, esse encontro poderia ser no horário e no dia que nós pudéssemos, que a família pudesse, porque você estava em lockdown e você podia a qualquer momento. Então, já começamos expressando a nossa palavra de agradecimento por tudo e por tanto que você tem feito pelo Colégio Batista Tero Legídio. E nós agendamos esse nosso encontro, como a professora Sonilda já anunciou, de fazer as lecções com os nossos padrinhos e madrinhas, e que, como você está presente aqui nessa lecção de hoje, a Bolsa de Estudos Telegídio é com seu nome, né, Cira Borges, e nós estamos aqui com a família do Abraão, o seu afilhado. Abraão Oliveira, ele é estudante da Turma da Amizade. A Turma da Amizade é o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Ele está pertinho de concluir já essa fase, em 2023, já ingressa para o ensino médio e tem aí uma carreira brilhante pela frente. Nós estaremos aqui, Abraão, torcendo por você. E ele está acompanhado aí na nossa telinha pelo seu pai, o professor Sidney, e pela sua mãe, Luciara, um casal abençoado, uma família abençoada, pelos quais nós temos grande estima, e já agradecemos também quando vocês disseram sim para esse nosso encontro. Acredito que vai ser um encontro feliz, um encontro de emoções, de expressão de gratidão, e nós já agradecemos a Deus por essa oportunidade, tá bem? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Ele seja o condutor de todas as nossas falas, da expressão do nosso coração. Como conversamos, doutora Cira, a senhora pode ficar bem à vontade, né, para falar com a gente sobre a sua vida, sobre toda a sua trajetória, e estamos mesmo curiosos para saber mais. Muito obrigada por estar presente aqui conosco. E agora eu passo a palavra para a nossa professora Sonilda. Boa noite mais uma vez. Grande alegria em fazer parte de uma sala tão seleta quanto esta. Nós temos aqui duas grandes coordenadoras do Colégio Batista Tero Legídio na atualidade, são 4. As outras duas, Sandrinha e Dani, não puderam estar conosco, estão em outras atividades, mas a Pronina, que é uma pessoa com uma visão clara da sua missão na Terra e faz essa missão educacional no Colégio Batista Tero Legídio, e a professora Vilmaci Dias, que também tem uma visão muito clara da sua missão. Então, são pessoas com as quais nós temos muita facilidade em trabalhar, porque elas têm compromisso muito além da materialidade de vínculo empregatício. E também, fazendo parte dessa equipe Tero Legídio, nós temos a nossa amiga e também colaboradora e funcionária, Thay, também com uma visão muito clara da sua missão e como realiza com grande inteireza. E nesta sala também está a família do professor Sidney, uma família, como já dito tão bem pela professora Vilmaci, uma família abençoada, são 3 filhos, 2 filhas e o Abraão, com esse nome tão simbólico, Abraão, tão enigmático, né? O nome de Abraão nos remete a uma história bíblica de grande profundidade, inclusive base do judaísmo se passou muito pela vida do Abraão bíblico.
E conosco, como uma convidada especial, está a doutora Cira, a quem damos as boas-vindas. Doutora Cira é uma ex-aluna renomada que, embora dividindo a sua vida entre Canadá e Brasil, está bastante atrelada ao Brasil e, sobretudo, à escola onde estudou. Quando a professora Vilmaci disse, a senhora deve apresentar a doutora Cira, então corri para as pesquisas, mas como a bolsa que a doutora Cira paga recebe seu próprio nome, ela vai falar sobre ela. Mas preciso dizer que é uma médica que fez faculdade de medicina na Escola Baiana, aqui em Salvador, é uma quiropraxista reconhecida mundialmente, com prêmios internacionais, já foi professora convidada em uma universidade em Toronto, e uma pessoa com uma longa caminhada, inclusive inspirando seus filhos para a quiropraxia também, pelo que entendemos dos relatos, 2 filhos, então, que seguiram o seu caminho. Quando dentro de casa nós fazemos discípulos, significa que a nossa maestria vai muito bem. Então, doutora, parabéns, né? Possivelmente gosta muito do que faz. Mas me permitam dizer que a maior referência que tenho sobre a doutora Cira, considerando que essa live ficará gravada e o público terá acesso, foi quando alguns ex-alunos aqui de Jaguaquara me falaram sobre ela há muitos anos atrás, e dizendo que ela viria a Jaguaquara e daria um dia seu de serviço ao colégio, e isso fez. Trabalhou o dia inteiro em uma sala aqui, nós conseguimos uma maca, e a doutora Cira trabalhou o dia, e todo aquele dinheiro pago, alguém ficou recebendo, foi uma doação que ela fez ao colégio. E quando se fala de ex-alunos apaixonados, sempre o nome da doutora Cira Borges aparece na lista como um dos primeiros. E ela faz parte de um grupo pequeno de ex-alunos que estão no exterior e que estão extremamente ligados à história desse colégio, como é a doutora Letícia Moreira. Gente, me veio Marcos Monteiro ao lado de Letícia Moreira, e aí atrapalhei os sobrenomes. Mas a doutora Letícia Moreira, filha do extraordinário casal que foram, né, os 2 professores da doutora Cira, professor Mário Moreira e a professora Renilde Moreira. Então, Letícia, que todos nós a conhecemos tão bem, Cira, ela tem estado muito presente nessa casa de educação, como uma ex-aluna que também honra essa história, está perto de você, não é? Também está nos Estados Unidos e você aí no Canadá. Então, a semelhança de Letícia, que é tão conhecida de todos nós, também a doutora Cira ama essa casa, é uma referência de ex-aluna e, sobretudo, alguém que carrega o vínculo histórico, né? As relações que aqui construiu, o que aqui aprendeu e o amor que aqui desenvolveu. Então, doutora Cira, é com grande prazer que nós a recebemos e explicamos também o seguinte: a live é só com a família e com algumas pessoas do colégio, porque nós vamos disponibilizar nas redes, como já conversamos com a senhora há pouco, pedindo a permissão para isso, nós estaremos disponibilizando em alguns momentos, passando também para os nossos alunos. E preciso também deixar claro o seguinte: essa ideia das bolsas não é apenas para alunos carentes. Alguns casos, sim, são famílias carentes, mas nós estamos usando critérios que o Seminário Batista Teológico do Norte do Brasil, que está lá em Recife, como também o Seminário de Educadoras Cristãs, também em Recife, usava e usa. São critérios muito além de alguma carência. Pode ser de alguma família muito ligada ao colégio e que queremos prestigiar, homenagear com uma bolsa. Pode ser um aluno destaque que nós queremos pedagogicamente mostrar que essa dedicação aos estudos, uma inteireza nos estudos,
pode também, essa postura pode ser premiada. E esse é um caso, por exemplo, do nosso querido Abraão. Não é uma família relativamente equilibrada financeiramente, mas tem outros filhos, e Abraão, nós cremos na educação de Abraão. Nós cremos que Abraão será um ícone, como a senhora doutora Cira e tantos ex-alunos desta casa. Abraão tem um potencial invejável. Abraão tem dons inúmeros e nós queremos prestigiá-lo com essa bolsa, no desejo de que ele faça jus e que ele seja um exemplo, porque ele pode ser, não estamos pedindo que ele não pode. Ele pode ser um exemplo para toda a sua turma, inclusive o pai é um matemático, lida com a matemática, né? Então, será muito fácil para Abraão, por exemplo, a área de exatas, que é uma área onde os alunos, ou na qual os alunos têm algumas dificuldades. Então, feita essa palavra introdutória, no desejo, doutora Cira, de tê-la muito em breve aqui no Brasil, com fé em Deus, essa pandemia vai passar, com fé em Deus, nós reuniremos esses ex-alunos que amam a história desse colégio e faremos um mingau amarelo e teremos grandes recordações dos tempos de outrora. Então, querida, a palavra está com a senhora agora e cremos que poderemos também ir dialogando, se quisermos perguntar, temos como, olha, levantar nossa mãozinha, caso queiramos fazer alguma pergunta, tá? E aí, Abraão, professor Sidney, senhora Luciara, fique inteiramente à vontade, que tenhamos uma boa noite. Ok, eu não sei nem por onde começar. Bom, é um prazer grande, né, estar aqui. É um prazer ver essa foto aí do colégio aí de fundo aí, apesar de estar muito diferente, mas está aqui dentro do meu coração tê-lo, né? Então, Abraão, para mim é um prazer muito grande poder contribuir para a sua educação, né? E contribuir dentro da escola que contribuiu para a minha educação e para a minha vida. O Taylor fez parte da minha vida desde que eu tinha 11 anos de idade, né? Desde os 11. E saber que você está aí, da sua capacidade, de tudo que você vai poder fazer. Quem sabe você pode ser, até que depois dessa, você vai querer, em vez de ser matemático, você vai querer ser quiropraxista, né? Vai se entusiasmar, né? Então, um pouco da história, assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente dialoga, em vez de só um falar, né? Você pode perguntar o que é que você quer saber, né? O que é que você quer saber? Eu também quero saber um pouquinho mais de você, né? De vocês, né? Dessa família aí, que me parece uma família tão bonita, né? Mas a minha história com o Taylor, eu nasci... Você já ouviu falar de Itagi? Perto de Jiquié? Eu já morei lá, já fiz trabalho lá missionário. Pois é. Então, eu nasci e fui criada em Itagi. Tive uma infância espetacular, como a gente em cidade pequena, né? Todas nós temos, mas naquela época, e estou falando isso de muitos anos atrás, a Itagi só tinha a escola primária, né? Os primeiros 5 anos você ficava, depois você estudava lá, eu tive bons professores, foi muito legal, mas depois você ia fazer a célebre admissão, a gente tinha que fazer uma prova, que era igual um vestibular, né? Para entrar no ginásio, na época chamava-se ginásio, hoje chama primeiro grau, Como é que é? Que é chamado hoje? Ensino médio. Ensino médio, né? Naquela época era o ginásio, a gente entrava, eram 4 anos do ensino médio depois do primário, né? Da parte inicial. E eu, claro, a cidade escolhia, as meninas iam para a escola de freira em Amargosa, e os meninos iam para a escola de padre também em Amargosa, né? Meu pai decidiu, foi o único da cidade,
e decidiu, não, meus filhos vão, era eu e meu irmão, vão estudar no Telegídio, porque ele queria um ensino mais aberto e melhor, né, do que realmente estudar em colégio de freira. O pai dele não queria seguir, meu pai não queria seguir a mesma linha. Então, quando a gente vinha um ônibus contratado para trazer os estudantes, todas nós, né, pequenas, e entrava em Jaguaquara, deixava a gente em Jaguaquara e seguia para Amargosa. Mas quando eu vim a Jaguaquara, eu vim fazer admissão, eu vim de trem, naquela época tinha um trem de Jiquié para Jaguaquara. Acho que o trem até Salvador não, até antes de Salvador, né, existia um trem. E foi uma coisa assim fantástica. Eu me lembro que, ao chegar em Jaguaquara, a gente foi encontrar o professor Carlos Gibuá, que era o diretor na época, e o professor Carlos me disse, porque eu era pequenininha, né, ele disse assim, você é tão pequenininha, você acha que você vai passar na admissão? Eu disse, claro que vou, e vou vir estudar aqui. E fui estudar interna, foi assim uma experiência fantástica. Quando todo mundo, minha mãe chorando, eu estava morta de feliz de vir estudar interna, porque eu gostava muito de ler, e eu tinha lido livros que era muito interessante, de aventuras, de meninos que estudavam interna, então eu tinha aquela fantasia de estudar interna. E foi realmente espetacular. Então, eu estudei por 3 anos e meio, estudei até a 4ª série na época, né, que hoje é a 8ª, né? Hoje é qual? 9ª? Na época, não sei. Eram 5 anos de primária e 4 anos de ginásio. Não sei como é que hoje está. Hoje é Então, nessa época, o ginásio era o ensino fundamental, anos finais que a gente tem agora, que é 6º, 7º, 8º e 9º anos. Certo. Então, eu Que é a série a 8ª. Eu estudei até o 9º ano, né? Então, foram 3 anos e meio de internato, onde a gente só voltava para casa nas férias, né? Durante as férias, e foi uma experiência fantástica. Com 11 anos de idade. E que idade você tem, Abraão? 8, que idade? Eu tenho 13 anos. 13. Pois é. Então, eu estava nessa época no internato, né? E foi uma experiência muito boa, aqueles corredores enormes, aquela turma. Foi assim, uma experiência, para mim, muito profunda, muito marcante, né? E os professores, as preleções que chamavam, né? Que tinha 2 vezes por semana, e o canto, né? As músicas, quer dizer, tinha todo o Taylor. Foi base da minha formação. Interessante, tinha francês e inglês, que era dado pela professora Renilda, que foi a base da minha... Hoje eu falo inglês, e quando eu vim para os Estados Unidos, o inglês que eu trouxe foi o inglês que eu aprendi no Taylor, né? O francês, quando eu fui à França, foi o francês que eu aprendi no Taylor Egídio, né? As músicas, tudo isso. Então, o Taylor fez uma parte da minha vida muito intensa, marcou muito. E eu adorei, né, estar estudando lá. Me lembro que minha mãe chorava quando tinha que dizer tchau, deixava, e eu vinha morta de feliz, porque estava voltando para a escola, né? Meu irmão também estudou lá, e depois meus pais se mudaram para Jaguaquara, já na metade do último ano, né, de ensino fundamental, que chama, e mudaram para Jaguaquara. Fundamental 2. E moramos ali na Muritiba, né, e ficamos, meu pai ficava em Itagi, minha mãe ficava com a gente durante o período escolar, porque vinha minha irmã, que estava chegando à idade escolar, vinha um tio que morava com a gente, que também ia estudar. Então, era muita gente para poder manter em colégio interno, então meus pais decidiram vir. E depois acabou comprando uma casa em Jaguaquara, era bem ali no pé da ladeira, né? De quem sobe a ladeira do lado direito, uma casa que tem bem ali, bem naquele canto. Então, foi eu adorava Jaguaquara, não gostava de Itagi, nunca gostei.
porque achava que tinha muita montanha, me achava presa, eu queria o mundo, eu já pensava em explorar o mundo, né? E eu já queria ser médica, desde os 10 anos de idade que eu queria ser médica. Eu queria estudar medicina, queria ir para a África, trabalhar na África com o povo pobre na África. Isso era o sonho, né? E com isso, quando aconteceu que eu terminei a quarta série na época, né, o último ano, aí era a decisão. As meninas normalmente iam fazer o curso normal na época, né, para ser professora. Como é que chama hoje? Curso... Não sei como é que chama. Bom, É o mas era ensino médio e pedagógico depois. pedagógico, pois é. Que eram 3 anos, né? Na época eram 3 anos. E meu pai... o Telegídio começou com o curso científico, na época que era do segundo grau. Né? Começou com o primeiro ano do curso científico. Aí eu fui discutir com meu pai, eu quero fazer medicina, então tenho que estudar no científico. Meu pai tentou me convencer que não, eu tinha que fazer o curso pedagógico primeiro, porque teria um diploma, porque depois eu vou casar sendo mulher e não vai se formar. Eu digo, não quero, eu quero fazer medicina. Né? E com isso, o que é que aconteceu? Eu me lembro que meu pai saiu, disse, a matrícula já tinha começado, eu estava angustiada para começar, né, para me inscrever. Meu pai disse, eu espero que você tome a decisão correta. Né? Eu digo, tá certo. Quando ele voltou, uma semana depois, ele me perguntou, e aí, tomou a decisão correta? Eu disse, tomei. Vai fazer o quê? Eu disse, o curso científico. Né? Pronto, não teve discussão. Eu fui da primeira turma do curso científico, daí do colégio, do Telegídio, e fiz o primeiro e o segundo ano. E foi divertidíssimo, porque a gente se achava muito superior a todos, né? Nos achávamos assim, as grandes cabeças, né? E aprontamos muitas, né? Nas brincadeiras, nas coisas todas. Então, foi um período. E fui fazer o terceiro ano, porque não tinha, e no Taylor, eu fui fazer o terceiro ano em Salvador, aos 17 anos, no Colégio Central, na época, que era um colégio espetacular, Colégio Central da Bahia. E fiz o vestibular. Claro que eu me diverti tanto em Salvador durante o primeiro ano que eu perdi o vestibular. Né? Voltei para Jaguaquara para ficar mais um ano para fazer o vestibular de novo. Aí meu pai conseguiu que eu fizesse, com o Telegídio, que eu fizesse o curso pedagógico, um ano para ser professora. Então, eu sou formada também professora pelo Taylor. Se conseguiu isso, mas eu não queria. Mas foi bom, porque passar um ano em Jaguaquara só estudando vestibular seria chato. Então, eu estudava no último ano do curso normal, aí foi bom também vivenciar um pouco isso, e me formei. Quando eu me formei, eu peguei o diploma e entreguei ele. Até hoje eu não sei onde é que está esse diploma, porque não era o que eu queria na vida, eu queria fazer medicina, né? Eu queria fazer medicina. E... um momento aqui. Meu filho, eu falo com você depois, estou numa reunião. E aí, eu fui passei no vestibular, fui fazer medicina na Baiana e me casei, né, quando eu estava ainda, e no 5º ano de medicina tive meu primeiro filho, né, que hoje esse é um quiropraxista em Jaguaquara, e no último ano de medicina tive o meu segundo filho. Então, quando eu me formei, eu estava com a barriga, 15 dias depois o menino nasceu. Esse também, o segundo, se tornou quiropraxista, os dois. E com isso a vida, né, a vida seguiu. E fui diretora de hospital e voltei, fui trabalhar no interior, trabalhei em Amargosa. Né? Trabalhamos em Amargosa, o ex-marido também era médico. E passamos um período muito bom,
Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu desligar isso aí. Esse é o filho ligando do Brasil. Mas, de qualquer jeito, a vida, né? Eu me voltei para a Feira de Santana, voltei não, fui morar em Feira de Santana e fui trabalhar no hospital psiquiátrico, que eu sempre gostava muito de psiquiatria, e voltei a fazer psiquiatria, e até quando tive a oportunidade, eu tinha um amigo que... Aí eu fui nos Estados Unidos para passar um mês de férias, viajei, quando voltei, eu tinha um amigo muito grande que eu conheci quando eu trabalhava em Amargosa, e ele se tornou quiropraxista. E aí me apresentou, né, a profissão lá, eu não tinha assim, mais ou menos, ele veio, eu convidei ele para trabalhar na minha clínica lá em Feira de Santana, e vendo os resultados tão rápidos, né, eu disse, bom, gostaria, se tivesse possibilidade, de estudar isso aí para trazer para o Brasil. E aí eu recebi uma bolsa de estudo da primeira escola de quiropraxia do mundo, que já tem 120 anos. Recebi uma bolsa de estudo do presidente, né, completa, e eu pensei, bom, por que não, né? Com 4 filhos, e fui para os Estados Unidos com 4 filhos, já estava sozinha nessa época, já tinha me separado há algum tempo, não deu mais certo o casamento, e fui para os Estados Unidos estudar quiropraxia. E foi uma experiência maravilhosa também, foi muito boa. E eu voltei, quando eu voltei, eu resolvi experimentar a quiropraxia e trabalhei só com a quiropraxia desde então, né? Nesse período, eu fui a primeira mulher a chegar no Brasil e a terceira quiropraxista a chegar no Brasil. Então, mas aí, pergunte alguma coisa, porque eu só falo, né? É um pouco a história. Ô, Mas, doutora, sim, a senhora falou aí de que participava das eleições, na época se chamava pré-eleição, e pré-eleição. falou dos cantos. E falou dos cantos. Aí minha mãe também estudou no Play, ela falava muito de Alfeão. A senhora participava Orfeon? do Alfeão? É, Sim, Alfeão, era, não daquele, porque tinha um grupo seleto que fazia parte do Orfeon, né? Que era o povo que tinha a voz bonita e cantava bem e tal. A gente não, era parte da plateia mesmo, que todo mundo cantava. Então, eu sei várias músicas, eu tenho CDs de música do Taylor, né? Dessa época, então, o canto do colégio, as músicas todas. É engraçado, porque quando eu encontrei amigos franceses, eu cantei algumas músicas que eu aprendi no Taylor, o pessoal dizia, mas nem a gente sabe essa música. Depois eu sei, né? Inclusive cantar o hino nacional francês todo, de trás para frente. Então, são coisas, quer dizer, o que o Taylor Egídio me deu foi uma base, né? Muito grande, um conhecimento, por isso, a gente tem esse apego com a escola, né? Aí com o Taylor, com o CTE, porque foi um período muito legal na vida e de muito conhecimento, quer dizer, toda a base que você leva com você veio a partir do Taylor Egídio. Claro, a família primeiro, né? Mas em termos de foi o Taylor, né? Todas as coisas boas desse período e o fundamento que você traz. Então, Abraão, você é um menino privilegiado de estar aí estudando no Taylor, né? Pena que não vai ser interno, mas perdeu essa chance, né? E era uma delícia estudar no internato, eu adorava. Mas é uma boa coisa. Eu imagino que o Taylor continua, né? Nessa mesma... tem os mesmos valores, eu acho que a professora Sonilda e toda a sua equipe
né, traz esses mesmos valores que sempre foram, né, do Carlos Gibuá, do professor Mário Moreira, professora Renilde, né, meu professor de matemática, que era um terror, né, João Rocha, né, de física, foi meu professor, João Rocha. Então, Ele fala era... amanhã, viu? Ele Hein? também é padrinho e fala amanhã. Ah, que Isso. bom. Uhum. Então, é isso, Ó, né? O que mais vocês querem saber? doutora, não só reforçar a sua fala aí. A senhora disse que o Taylor acredita que o Taylor permanece desse jeito. E eu posso testificar que sim. Eu já fui de uma época mais à frente, né, que a senhora. Fui aluno, entrei na pré-escola e saí no terceiro ano. E realmente trago uma bagagem assim grande, né, de ensinamento, de valores que aprendi no Taylor. Como a senhora disse, primeiro na família, igreja e teologia. Meu caráter foi forjado aí dentro da escola, né? E até hoje me lembro de lições aprendidas nas preleções, né? Ouvindo o Prostel de Bois, professor Carlos, professor Jalon, professor Mário. Jalon, exato. Foram exatamente. E depois meus filhos também estudam até hoje na escola, está aqui o Abraão, né, PM, que já se formou, e a gente percebe, né, quando chega em casa, a gente percebe aquilo que aprendeu na escola, e a escola continua a mesma, graças a Deus, iluminando a vida das pessoas. Que bom, né? E a gente, toda vez que eu voltei, quando a gente fundou o grupo de ex-alunos e a gente participou, todo mundo fica naquela... querendo dormir no internato, querendo tomar o mingau amarelo, não pode deixar de ter, né? De maneira nenhuma, mas querendo ouvir aquele sino tocar para acordar todo mundo, para ir dormir. Então, o Taylor e o grupo que a gente fez de ex-alunos é um grupo que ficou muito comprometido, né? Quer dizer, o Taylor, a gente traz o Taylor no coração, né? O Telegídio, a gente carrega muito, não só por tudo, mas por tudo que foi da vida, né? Foi um período muito importante na vida, né? E minha vida modificou muito depois que eu comecei a fazer quiropraxia. Através da quiropraxia eu conheci o marido atual, né? Ele é da Nova Zelândia. Sabe onde é a Nova Zelândia, Abraão? Não sei. Pois é um país que fica do outro lado do mundo, lá embaixo, perto da Antártica, é uma ilha, né? E eu do Brasil, o David da Nova Zelândia, e a gente se encontra no Canadá, né? E nos casamos já em 97, quer dizer, lá se vão alguns anos. Ele tem 4 filhos, eu tenho 4, mas já estão... Os meus já eram todos criados, ele ainda peguei com de 10 anos ao 17, e vivemos muito bem. Ele era o secretário executivo da Federação Mundial de Quiropraxia, e isso abriu as portas para viajar o mundo todo. Então, imagina, eu viajei o mundo todo com ele, acompanhando, né, com toda essa parte de quiropraxia, porque ele era da Federação Mundial de Quiropraxia. E, então, a quiropraxia é uma profissão que lida com problemas de coluna, todo mundo tem coluna e todo mundo tem problema, né? E ele, a parte política da profissão, de legislação, tudo isso, e nós viajamos o mundo todo. Eu tive a oportunidade de concluir esse sonho. Passar o ano passado sem viajar foi diferente, metade desse ano agora, né? Sem ir para lugar nenhum, porque a gente viajava praticamente 5, 6 vezes ao ano, né? Para todos os continentes. Tivemos
safari na África, porque você viajava, mas também tirava uns dias para aproveitar, né? Então, a gente teve chance muito grande, eu tive a chance de viajar, de conhecer muito, né? Outras culturas, tudo isso, e pois é, mas sempre o Taylor está aqui no coração, né? Sempre teve na história muito presente, né? Doutora Cira, por isso é que o Salão Nobre agora é para você, Pois é, estou vendo. onde você, juntamente com seus colegas e seus mestres da época, tiveram felizes momentos de reflexão, que hoje, como herança do seminário de onde vim, nós usamos a terminologia lexão, que quer dizer... Eleição eu achei meio estranho, digo, eleição, o que é eleição? Eu sempre ouvi pré-eleição, né? A gente chamava pré-eleição, não sei. Exato, é o momento mesmo de reflexão, de estudo, de aprofundamento de alguma temática. Mas que palavra... Aliás, antes gostaria de perguntar tanto à família do professor Sidney com Abraão, Luciara, que pergunta querem fazer a você, ou que palavra, né, de gratidão, que sentimento inspira o coração deles nesse momento, e depois a gente pode também fazer algumas perguntas e ir partindo para as considerações, né, finais. Só mesmo agradecer a doutora Cira Borges, né? Dizer que é um prazer conhecê-la e ficamos muito felizes em a senhora poder apadrinhar Abraão. Que bom. Reforçando, né, o que minha esposa falou, a palavra nesse momento é eterna gratidão a Deus. Eu sempre digo assim, Deus tem colocado anjos aqui na Terra, né, para poder abençoar a gente. E aqui a nossa esquerda está a professora Nilda, que tem sido uma mãezona mesmo para mim, para minha família, tem nos abençoado. Pessoas na escola, na instituição, e a senhora agora que assim a gente não conhecia, né, não temos vínculo nenhum, vamos ter a partir de agora, mas que Deus também já levantou para nos abençoar. Então, não tem palavras para nesse momento, só gratidão a esse Deus maravilhoso que cuida de nós, gratidão à senhora, que Deus possa continuar abençoando, lhe dando vida longa e com muita paz, saúde e prosperidade. E por aí vai. Eu acho, Abraão, que agora o trabalho que eu vou ter com você é convencer você a fazer quiropraxia, né? Eu estou precisando aqui da coluna está meio penada. Filhos quiropraxistas, tem um sobrinho que se tornou quiropraxista, e é médico, fez PhD, então, o Marcelo. E tenho uma nora aqui no Canadá que se tornou quiropraxista. Estou precisando de netos, né? Estou tentando convencer os netos, e quem sabe alguém de Jabaquara, né? Afilhados. Sabe? A gente possa continuar ajudando, Eu quero né? ser... Viu? Eu quero fazer medicina, quero fazer a área de... Eu quero ser pediatra. Pois é, então já é um caminho para poder fazer quiropraxia. Porque se você gosta da área de saúde, quiropraxia é perfeito, né? Quem sabe? A gente tem que conversar sobre isso, viu? Mas, olha, a medicina é belíssima, né? Que bom que você já quer fazer medicina, porque eu queria fazer medicina desde os 10 anos de idade, eu já tinha certeza do que é que eu queria, né? Quando eu vejo a turma hoje dizer, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu vou... Eu digo, mas eu já sabia, aos 10 anos eu já sabia o que é que eu queria. Então, que bom que você sabe que você quer fazer medicina, Abraão, e que você quer ser pediatra. Eu já queria fazer medicina e queria ser psiquiatra, né? Então, é bom.
Pronto. E a vida leva, né? A vida leva a gente para muitos caminhos. A quiropraxia me abriu o mundo, né? Eu sei, hoje eu sou uma pessoa conhecida dentro porque eu participei na organização da quiropraxia no Brasil, que éramos 3, e a gente conseguiu. Hoje tem 2 escolas, né? 2 universidades que têm a faculdade de quiropraxia, tem mais uma terceira que abriu agora. Então, está crescendo a profissão, né? E, para mim, o pessoal antes me chamava a mãe da quiropraxia, hoje eu sou a avó da quiropraxia, né? Eu sou... Então, é um bom sentimento, quer dizer, a gente pode fazer tudo o que a gente quer quando a gente tem, né? E começar a quiropraxia dentro do Brasil, sem ninguém saber nem o que era quiropraxia, com esse nome horroroso, né? E a gente conseguiu. Em 5 anos, a gente criou 2 escolas de quiropraxia. 3 pessoas, éramos 3 só. E fizemos uma associação, criamos, e a profissão desenvolveu. Hoje está uma profissão que já tem mais de 1.000, ainda está no começo, mas já está crescendo. Então, tudo que a gente quer, Abraão, na vida, se a gente foca, a gente consegue. Entendeu? Focar, e aqui no coração, uma coisa que você sente mesmo, você consegue. Amém. Amém. Alguma pergunta a mais? Alguma coisa? Tonilda, alguma pergunta a mais que você queira? Eu queria só fazer um comentário. Na verdade, a gente sente do lado de cá essa paixão, e é uma paixão que não foi platônica, né? Foi avante, foi para frente. E saber que hoje, como o Cid falou, são anjos que estão ao nosso lado, de ter essa oportunidade de ser abençoado e também abençoar. Então, nós somos abençoados ao ouvir essa história desse marco que aconteceu lá aos 11 anos de idade, mas que perdura a vida toda. Então, todos os dias, nós temos a oportunidade de marcar positivamente a vida de alguém. E, mais uma vez, hoje, ouvindo essas histórias, é assim que eu sinto, o coração marcado por aquilo que a senhora viveu lá atrás e como isso faz a diferença na nossa vida como um todo. Então, eu estendo também nossa gratidão a compartilhar esse momento aqui conosco. Muito, muito, assim, estou feliz em ouvir, parece que eu vivo algumas coisas que vai contando, assim, quando a gente é marcado positivamente, a nossa vida tende a ser um sucesso de fato. Olha, emocionada aqui. E eu acho que tem uma coisa importante, né? Quer dizer, quando a gente dá, a gente mais do que recebe, né? Então, eu sou grata a vocês por terem aceitado, né? Por terem aceitado eu poder dar um pouco, né? E gostaria de dar mais. Eu gostaria de estar aí presente, de poder ir ao Taylor de vez em quando, né? Tivemos um sonho assim de ir para poder fazer, os ex-alunos, tem um grupo que está muito sempre ligado, então a gente queria dar mais, porque é uma coisa boa, né? O dar, Abraão, é uma coisa muito boa porque você recebe muito mais, né? Quando você doa, você recebe muito mais. O seu sucesso, né? Está ouvindo o seu sucesso. E conta comigo. Nós agradecemos. Conta comigo. Com certeza. Nós ficamos gratos. Se fizer quiropraxia, vai contar muito mais, viu? Quando vier ao Brasil, será muito bem-vinda à nossa cidade, à nossa casa, viu? Será um prazer recebê-la. Certo. Quando eu for aí, com certeza, né? Emocionada como Nina se expressou, estamos também. Foi um momento muito feliz para todos nós. Nós que não tivemos a oportunidade de sermos estudantes do Taylor Egídio,
e agora estamos lá cooperando para a continuidade e o bom andamento dessa obra que, por muitas vezes, ouvimos a professora Sonilda falar que é uma obra nobre. Nós ficamos encantados em, mais uma vez, reforçar aqui nessa live que gratidão gera gratidão. Então, olha que ciclo lindo. A nossa querida Cira, grata pelo colégio, pelos tempos que passou por aí, que foi interna, ela abençoa uma família, abençoa um estudante que também pode expressar a sua gratidão. E nós estamos aqui como um colégio também expressando a nossa gratidão, tanto a família que está presente, como a nossa madrinha, a doutora Cira, e, mais uma vez, vem a compreensão para todos nós do que fazer parte de uma escola que tem internato marca a vida das pessoas. Aí nós compreendemos, professora Sonilda e professora Nina, os nossos alunos da ESTE, como eles ficam marcados pela experiência e a vivência de passar por uma escola onde moram, onde ali dividem todos os espaços e todos os momentos da sua vida com outros colegas. E isso marca a vida para sempre. Então, fica aqui mais uma vez, doutora Cira, a nossa apreciação por sua vida, pelo seu gosto, pela carreira que a senhora seguiu. Olha, Abraão, eu acho que tem até especialização garantida no exterior, viu? A casa de doutora Cira, se você escolher quiropraxia, você vai fazer lá. Vamos ficar aqui na começar Mas ele quer medicina. Deixa eu ver, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhando aí a cabeça. Quem sabe, né? Já é um caminho, é área de saúde, já é um caminho. O caminho certo para chegar nessa especialização, ele já escolheu que é a medicina. Então, não é mais uma vez... Não é especialização, é uma carreira. Uma você carreira. Não precisa ser médico para ser quiropraxista. Você pode ser quiropraxista, não precisa ser médico. Sim. Eu, por acaso, era médica e fui fazer quiropraxia, mas eu tive que fazer 3 anos quase para concluir a carreira. Que ótimo. Aqui em Jaguaquara nós temos, né, professora Sonilda, o doutor Jair, que fez fisioterapia e fez a carreira dele em quiropraxia. Então, fica aqui a nossa palavra de agradecimento. Queremos dizer para a família de Abraão, Lu, professor Sidney, nessa parceria que nós já temos, pode contar conosco, né, para o que precisar. Estamos aí com Abraão nessa caminhada, estamos presentes na vida dele, nos momentos que é necessário uma cobrança, nos momentos que são necessários chamar mais perto, e temos recebido todo o apoio da família. Muito obrigada por sempre estar nos retornando as nossas mensagens, as nossas ligações, e dizer, Abraão, pode contar com a Pró Vilmaci, temos o restante desse ano, o ano que vem ainda, depois vamos passar para a Pró Nina, e que Deus continue abençoando a todos. Sintam-se abraçados carinhosamente por todos nós. Professora Sonilda. Vocês também, viu? Então, como considerações finais desse momento, nós temos alguns elementos para levantarmos. Um é extraído da palavra da doutora Cira, quando ela agradece, professor Sidney, a família por aceitar. E, doutora Cira, a família foi consultada se aceitaria ou não. Então, aceitar também é uma postura bonita diante da vida. Só quando a gente se compreende como filho amado do Pai ou filha amada do Pai eterno, é que a gente se abre para aceitar, para ser amado também por outras pessoas, mesmo que desconhecidas. Fica uma outra questão que nós podemos levantar aqui das palavras da professora Vilmaci sobre seu futuro, querido Abraão. Claro que você está em uma adolescência, compreendemos perfeitamente as mutações e os movimentos que a vida humana passa, especialmente
quando está neste adolescer. Mas nós oramos por você constantemente. E sabemos que as turbulências desse período já serão passado. Mas esse dia, 27 de maio de 2021, ficará marcado. Você está compreendendo que alguém que, embora tenha passado por aqui, por sua cidade, está em outro lado do nosso mundo, amando você e investindo na sua vida. Vamos nos lembrar da saudosa professora Estela Câmara de Buar. Nós, professor Sidney, Luciara, Vilmaci, Thay, Nina e eu. Que nos falte tudo, até a luz dos olhos, menos a gratidão. Que nós possamos continuamente renovar, com atos concretos, o nosso sentimento de gratidão à doutora Cira, por se disponibilizar a abençoar pessoas desconhecidas, embora atreladas a uma instituição que marcou a sua vida. Doutora Cira, a gratidão deste colégio a você, não somente agora pela vida de Abraão, porque o ano passado você já fazia isso, e porque você é uma constante animadora deste trabalho. Você passou por aqui, não foi em vão. Quando seu pai decidiu que você e seus irmãos não iriam para aquela outra escola, na outra cidade, que não era em Itagi, mas fez a opção por Jaguaquara, nós acreditamos no Deus que tem história na sua mão, ou nas suas mãos amorosas, e que trouxe você com seu coração e com a história que você traçaria como autora da sua própria vida, mas com a ajuda do ser divino. Ele sabia que você seria uma animadora tantos anos depois da nossa lida cotidiana hoje. E como nos emociona saber e nos toca e somos chamados à responsabilidade, eu me refiro aqui a mim mesma, a professora Vilmaci, a professora Nina, a professora Thay, também ao professor Sidney, que tanto tempo serviu nessa casa como funcionário e hoje é um voluntário ativo para qualquer coisa. Então, nós precisamos também, meus queridos, renovar os nossos compromissos com essa missão educacional. Se a doutora Cira hoje, do Canadá, pode abrir o espaço onde habita e nos receber nesta reunião, graças a Deus pelas possibilidades da tecnologia, nesta reunião online, é porque no seu tempo aqui, houve pessoas que pagavam os preços mais difíceis para que a sua educação fosse o que ela testemunha hoje que é. Que a nossa fé seja alimentada e que o nosso compromisso vocacional no campo educacional seja fortalecido. Doutora Cira, não somente você, me permita chamá-la assim, nossa idade possivelmente é bem próxima, e não somente você, dos ex-alunos, não todos preciso registrar, mas um número significativo. Este número volta dizendo o que eu posso fazer por esta casa. O que eu posso fazer por essa instituição. E a muitos deles nós apelamos e de várias formas. Várias, alguns como voluntários. Inclusive lançamos o livro Educação, Movimentos e Abrangências a partir da Casa Tero Legídio, em janeiro desse ano. Lhe enviamos o convite, parece-me que você entrou em nossa sala, no dia do lançamento. Entrei. Gostaria de receber o seu endereço por escrito pelo WhatsApp para lhe enviar um volume deste livro. Então, ali nós fazemos uma gratidão a todas as alunas e todos os ex-alunos que voltam e nos animam. Porque, minha querida, o cotidiano desta luta, o cotidiano desta lida não é simples. Nós trabalhamos diariamente com uma imaterialidade.
Nós trabalhamos com substâncias não visíveis. Nós trabalhamos com processos humanos. E, por certo, estamos em uma arena nada simples. E temos, e são visíveis, os inimigos desta causa. E até quem me pergunte aqui mesmo na cidade, Pró, a senhora acha que todos da cidade gostam do Teiro Legídio? A senhora acha que todos da cidade aprovam a sua entrega? E eu digo, se pensei isso algum tempo atrás, já não me pertence pensar assim, porque a idade e a experiência acumulada já me ensinou bastante coisa, não tudo, mas bastante. Então, é nesta luta e nesta arena, não simples, porém complexa, que nós militamos, doutora Cira, todos os dias. Nos levantamos todas as manhãs, todas nós, e a professora Nina, a professora Vilmaci sabem muito bem do que estou dizendo, de nos levantarmos todas as manhãs para enfrentamentos novos. Às vezes são enfrentamentos, até com ex-alunos, que não compreenderam o que essa casa ensinou e, de alguma forma, nos colocam em situações muito difíceis, que não cabem relatá-las aqui. Às vezes, com os próprios estudantes atuais, na perplexidade da vida, nas complexidades, especialmente dos tempos que vivemos, e aprove a Deus caber a nós fazermos a travessia de uma pandemia que a nossa geração não tinha visto, nem a sua, querida Cira. E nós estávamos assim na estrada com o carro rodando e trocando pneu e fazendo educação sem parar nenhum dia para validarmos o ano letivo 2020 e da mesma forma estamos neste ano de 2021 fazendo valer cada dia pedagógico para que os nossos alunos não sofram descontinuidade do processo educativo formal. E nós enfrentamos embates também com alguns docentes que não compreendem por que essa casa existe. Também com alguns pais que também não compreendem. Mas em todas as coisas somos mais que vitoriosos. Nós temos um testemunho largo para apresentar, sempre que nos é possível fazê-lo, da provisão de um Deus que diariamente nos assiste e nos acolhe, dizendo que o Colégio Batista Teiro Legídio é um ideal divino realizado na Terra. Passou, sim, por momentos muito difíceis e passa, e possivelmente ainda voltará a passar, ainda está na dimensão humana. Porém, as evidentes providências de Deus para a manutenção desta casa, a força que vem dele que nos renova a cada manhã, e de repente nós parecemos a cada dia adolescentes apaixonadas pela nossa missão. E aqui estamos, querida Cira, entregando a nossa vida, o que de melhor o nosso intelecto pode produzir, o que de melhor a nossa experiência acumulou ao longo dos anos. E trazemos também, me permita registrar aqui, embora não seja tema dessa live, trazemos também as doces lembranças do internato onde vivemos em Recife. Lhe entendemos perfeitamente. Terei essa semana ainda que gravar um depoimento, um testemunho sobre aquele seminário onde vivi. Que anos felizes! Quantas lágrimas nos separasse dos pais. E como dizia um grande teólogo do passado, que nos inspirou muito naquela casa formosa, na rua Padre Inglês, rua número 143, na Conde da Boa Vista, nos olhos podemos ter lágrimas, mas no coração certeza, e isso nos anima a cada dia. E vou testemunhar para o meu seminário na próxima semana, em um evento das mulheres batistas do estado do Rio Grande do Norte, sobre o que significa ter passado por ali e como eu vejo que aqueles 4 anos de internato, fazendo o bacharelado em educação, consciente de uma vocação de Deus, um chamado para atuar na educação cristã enquanto vivesse. Como eu sinto saudades.
Como o tempo é ingrato, como o passar dos anos vão guardando as memórias, mas também vão nos fazendo sofrer da saudade. Mas saudade não é outra coisa senão uma experiência boa vivida. Bem-vinda à saudade, né? Então, com muita alegria também, me lembro do meu seminário, cuja música oficial foi feita por Estela Câmara de Bois, e dizia assim: educadoras firmes, sempre firmes neste afã que é luz, fiéis seguidoras do Senhor Jesus. Né? E, enfim, uma grande relação que eu faço da minha experiência no internato com a sua experiência também nesta casa de educação Teru Legídio, do seu colégio Teru Legídio, seu CTE, e com grande alegria nós agradecemos a Deus por sua vida, dizendo que a sua existência diz para nós que Deus nos ama. Compreendemos que Deus não tem como chegar a nós a não ser por meio das pessoas. E quando, Cira, querida, você chega como uma ex-aluna, dizendo que esta casa marcou a sua vida, é Deus chegando para nós e dizendo: avante firmes. Vilmaci, Thay, Nina, Sidney também, que milita aqui. Sigam firmes, porque este lugar tem propósitos divinos e as vidas são marcadas aqui, e de uma forma contundente. Então, Cira, nós estaremos aguardando você. Queremos fazer um agradecimento tanto à família de Luciara, que já a chamou para a sua casa, estão de casa nova, né? Assim, reorganizando a vida de um jeito muito bonito. Também nós moramos aqui dentro deste colégio e nós queremos receber você. Esperamos que não demore, assim que tivermos oportunidade. Esses ex-alunos que honram a sua passagem por essa escola, que honram as vidas doadas aqui para o bem de vocês. Nós queremos celebrar continuamente as vitórias brilhantes do passado desta Casa Teru Legídio, embora estejamos completamente comprometidos com o futuro. Com o futuro, exato. Deus te abençoe, Cira, e a palavra final é sua. Não, eu que quero agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui, de conhecer essa família aí tão bonita, de conhecer você, Abraão, com esse nome tão bonito, e na escola, né, que eu estudei, e poder ser uma partezinha que no futuro, vamos dizer, daqui a 20 anos, você um dia vai contar a sua história e vai dizer: eu tive a ajuda de uma pessoa. Então, isso é gostoso, entendeu? Saber que vai ser passado. E, mais uma vez, felicitar e agradecer, Sonilda, a vocês e toda a sua equipe por tudo que vocês têm feito. Eu sei quão difícil deve ser, né? Nós sabemos muito bem, mas de vocês estarem sempre na luta e seguindo na luta. A gente tem mais a que agradecer, né? E o futuro é aí, quem saiu do Taylor, não importa quem foi na época professor, quem é hoje, mas os que vêm por aí, a futura geração, sempre vai ter uma memória muito grande, né? O Taylor traz isso na gente, né? Cria essa sensação, esse sentimento muito forte, né? Então, obrigada, viu, pela oportunidade. Um abraço em todos vocês. Esperamos que essa pandemia passe, já estou cansada dela, né? E que a gente possa voltar a visitar o colégio aí, visitar o Brasil, né? Eu trago aqui, ó, sabe o que é isso aqui? A bandeirinha do Brasil, né? Aqui, pendurada. O mapa, né? O mapa do Brasil. A bandeira não, o mapa do Brasil, desculpe. Então, espero voltar, que isso passe, viu? Obrigada a todos. E o verão está chegando aqui no Canadá, então eu já estou no camp, né?
A gente tem um trailer, estou aqui organizando, arrumando, porque é uma delícia. Ficar na cidade para quê? Você não pode ir para lugar nenhum, então vem para aqui. Eu tenho um lago aqui na frente, tem passarinho, tem coelho aparece aqui correndo e a gente fica aqui em outro ambiente, é mais gostoso. Então, um abraço para vocês todos, viu? Uma boa noite. Um abraço. Nós Obrigada. que agradecemos, de coração. Tá, então, mantenha a notícia, viu? Ok.